Nós vimos até agora que as reações de apoio de um corpo devem ser tais que o equilíbrio estático do corpo em relação ao resto do universo seja garantido. A gente viu também que os esforços internos em cada amostra do corpo também devem ser tais que a amostra do corpo esteja em equilíbrio estático em relação ao resto do corpo. Isso é verdade para qualquer amostra do corpo, independentemente de quão pequena ela é. A gente pode estender esse conceito até as menores partículas que compõem o corpo e calcular quais devem ser as reações ou esforços internos atuando em cada partícula para que cada partícula esteja em equilíbrio estático em relação ao corpo. Dá para imaginar que, de acordo com a forma com que essas partículas, moléculas, cristais, átomos sejam organizados, esses esforços vão ter orientações diferentes em cada ponto do corpo. Esse estado de equilíbrio, então, é uma propriedade de cada ponto do corpo, varia de ponto a ponto. Veja que não é possível nem necessário descrever esses esforços em cada partícula do sólido para entender ou modelar a estrutura. Em vez disso, a gente pode estabelecer uma abstração para representar isso de forma mais global. Essa é a ideia do conceito de tensão. Nós vamos considerar que o sólido é contínuo, isso é, não é composto de partículas discretas, sim se estende por todas as amostras dos sólidos, do sólido por menor que seja, e que o sólido não tem vazios. Considerando um sólido contínuo, a tensão é definida como essa quantidade física que expressa essas forças internas no corpo. Ela é uma analogia, uma abstração para os esforços internos em cada partícula, entre as partículas do sólido discreto. Nenhum sólido é contínuo. Se a gente olhar esse bloco de concreto de perto, vai ver que ele é repleto de vazios. Se a gente pegar uma amostra pequena o suficiente, vai ver que tem espaço entre as porções do material. Mesmo materiais que parecem conter menos vazios, como essa barra de aço, se a gente pegar uma amostra de escala atômica, vai ver que há vazios entre um átomo e o outro, entre o núcleo de cada átomo e os elétrons e por aí vai. Mas, considerando o tamanho desses vazios comparados com o tamanho das estruturas em que o concreto é usado, esses vazios, essas descontinuidades são desprezíveis. Então a gente pode considerar ou modelar o concreto como sendo contínuo por propósito de projeto. A mesma analogia, a mesma abstração que a gente fez para o conceito de tensão pode ser feita para o conceito de pressão. O que mantém esse balão estendido ou esse avião suspenso são as interações entre cada molécula do ar. Seria impossível calcular essa interação no nível molecular, mas a gente pode usar essa abstração, a pressão, considerando esse efeito como um todo e fazer cálculos com ela, como para determinar qual é a força que essa massa de ar exerce sobre a asa do avião. Da mesma forma, a tensão em um sólido, considerando em relação à área em que ela atua, resulta numa força. Por isso, às vezes, o conceito de tensão é apresentado como uma relação entre a força aplicada numa área e a área em que ela é aplicada. Essa definição não é errada, mas não é suficiente, porque ela não representa o fato de que tensão é um estado de equilíbrio que varia de ponto a ponto de uma estrutura. Se cada ponto que não tem dimensão nem área tem um estado de tensão, então não é possível definir tensão como sendo força sobre área. Mas esse efeito resultante da tensão de vários pontos numa certa área resulta sim em uma força. Isso também é análogo ao conceito de pressão. A pressão dentro do cilindro do motor resulta numa força na área do pistão que empurra o pistão para baixo. Como o estado de tensão surge para manter o equilíbrio do sólido, uma forma que o estado de tensão de um sólido é alterado são as cargas externas. A forma como forças externas afetam o estado de tensão de um sólido pode ser bem complexa, mas nesse curso a gente vai chegar a calcular o estado de tensão em barras, eixos e vigas na presença de uma variedade de cargas externas. Mas é possível alterar o estado de tensão de um corpo mesmo sem modificar ou aplicar cargas externas. Variação de temperatura, por exemplo, pode fazer o corpo se dilatar ou comprimir globalmente ou localmente e alterar seu estado de tensão. Ou o corpo pode ter algum estado de tensão residual. Concreto protendido, por exemplo, é uma técnica que permite inserir um estado de tensão de compressão residual num corpo de concreto para melhorar sua resistência. Eu vou falar sobre concreto protendido no final do capítulo. Vou começar com o caso mais simples possível, que é essa barra sob tração uniaxial. É uma barra cilíndrica de diâmetro D sujeita a uma carga externa P. Um esforço interno Nx de x igual a P vai surgir em qualquer seção da barra para garantir o equilíbrio estático. A única tensão que surge nessa barra, no sentido dos eixos coordenados, é a tensão que é a relação entre a carga P e a área π vezes r ao quadrado. Então a unidade de tensão é Newton por metro quadrado, que é Pascal. Para a gente ter uma ideia da magnitude típica de tensão, eu considerei aqui uma carga externa de 100 kg, que é razoável, em diâmetro de 1 mm, e a tensão aqui deu na ordem de gigapascal.
As tensões que a gente encontra em estruturas na prática são nessa faixa de milhões a bilhões de Pascal, quer dizer que na faixa de mega a gigapascal. A gente pode classificar a tensão em dois tipos, de acordo com a direção da força resultante em relação à área em que ela atua. A direção da área é definida de acordo com a direção do vetor normal àquela área. Então aqui o vetor normal, essa área aponta para baixo, então essa é a direção dessa área. Nesse exemplo a gente tem a força apontando na mesma direção da área. Quando esse for o caso, a gente vai chamar essa tensão de tensão normal. Então tensão normal é aquela em que a força resultante do estado de tensão atua perpendicularmente à superfície considerada. Outro tipo de tensão é a tensão de cisalhamento. Nesse exemplo, a gente tem dois parafusos presos por uma chapa e a força é aplicada na chapa de forma perpendicular aos parafusos. Isso vai submeter os parafusos a um esforço cortante, que vai tender a separar o parafuso nesse sentido, perpendicular à sua área transversal. Repare que o sentido da área aqui é perpendicular ao sentido da força. A força resultante acontece então no plano da área. Quando esse for o caso, a gente vai chamar essa tensão de tensão de cisalhamento. Uma forma de diferenciar essas componentes de tensão é por esses índices aqui. O primeiro índice indica a direção da área e o segundo índice indica a direção da força resultante. Nesse primeiro caso, a área aponta para x, então o índice x, e a força aponta para x também, então o segundo índice também x. Nesse segundo caso, a área aponta para x e a força aponta para y. Isso vai sempre ser verdade. Quando os índices são iguais, xx, y, yz, a tensão é normal. Quer dizer que a direção da área e da força resultante são as mesmas. E quando o índice for diferente, xy, xz, yz, a tensão é de cisalhamento. Quer dizer que a força e a área têm direções perpendiculares. Então aqui a gente viu dois casos independentes em que forças resultam em tensões normais ou cisalhantes. Num caso geral como esse, em que há várias cargas diferentes são aplicadas, o estado de tensão resultante pode ser uma combinação mais complexa de tensão normal e de cisalhamento em direções diferentes. Esse cubo aqui representa um ponto arbitrário de um corpo sujeito a um estado de tensão. O estado de tensão geral aqui tem aqui uma tensão normal σxx na face que aponta para x devido a uma força na direção de x. Tem aqui uma tensão normal σyy na face que aponta para y devido a uma força em y. E tem aqui uma tensão normal σzz na face que aponta para z devido a uma força em z. E tem também tensão de cisalhamento. Aqui uma tensão de cisalhamento σxy, porque está na face que aponta para x, e é devido a uma força na direção de y. E aqui uma tensão de cisalhamento σxz, porque ela está na face que aponta para x, devido a uma força em z. E a mesma coisa nas outras faces. Aqui uma tensão de cisalhamento σzx, porque está na face que aponta para z, e é devido a uma força na direção de x. Repare que, como isso é uma porção do sólido em equilíbrio estático, devem aparecer tensões nas faces opostas para garantir equilíbrio estático. Deve aparecer, por exemplo, uma tensão σxx nessa face oposta para equilibrar σxx. Esses termos em cinza eu não desenhei para não poluir esse desenho, mas deve aparecer componente em todas as faces opostas, em direções opostas a essas tensões mostradas. Aqui uma tensão igual a σxz e por aí vai. Além disso, eu representei aqui o estado de tensões como um cubo para ficar fácil de ilustrar, mas é importante ter em mente que isso é o estado de tensão para qualquer ponto do corpo. Então quer dizer que esse cubo não tem dimensão, ele é um ponto e o estado de tensão varia de ponto a ponto. Esse é o caso mais geral do estado de tensão num sólido. Essas 9 componentes diferentes representam o caso mais geral das tensões num sólido. Esse é o esboço físico das direções do estado de tensão orientado de acordo com os eixos coordenados x, y, z. A representação matemática do estado de tensão é feita por meio de um tensor. Esse é o tensor de tensões que organiza essas 9 componentes de tensão da seguinte forma. Cada linha indica a direção da área considerada. Então aqui a gente tem as tensões atuando na área que aponta para x, σxx, σxy, σxz. Dá para ver isso porque o primeiro índice, que indica a direção da área, é x em todos os componentes. Aqui as tensões atuando na área que aponta para y e z. E cada coluna indica a direção da força resultante. Então na primeira coluna a gente tem as tensões devido às forças na direção de x, depois y, depois z. E aí o que a gente observa é que as tensões de índices iguais, que são as tensões normais, acabam ficando na diagonal do tensor de tensões, e as tensões de cisalhamento são as tensões fora da diagonal.
Eu quero ilustrar aqui uma propriedade do tensor de tensões. Para isso eu vou considerar só as tensões no plano XY, atuando num sólido quadrado de dimensões d por espessura d também. Então aqui sigma xx e sigma yy, tensões normais, e também as tensões desses elementos sigma xy e sigma yx. Essas tensões, quando multiplicadas pela área em que elas estão atuando, vão resultar em forças atuando em várias direções. E essas forças todas também devem ser tais que esse corpo esteja em equilíbrio estático. Por exemplo, a tensão sigma xx vezes a área em que ela atua, que é d vezes a espessura d, resulta numa força na direção de mais x. Essa tensão sigma xx vezes a área em que ela atua resulta numa força na direção de menos x. E essa tensão sigma yx vezes a área em que ela atua resulta numa força em mais x, e aqui embaixo a mesma coisa. Então esse equilíbrio na direção de x tem que ser satisfeito, e a gente vê aqui que isso é satisfeito. Aqui não tem problema, esse equilíbrio em x é satisfeito. A mesma coisa para as forças na direção de y. Sigma yy vezes a área d ao quadrado, etc. Mas o que eu quero ilustrar aqui é o equilíbrio de momentos em torno do eixo z, que também precisa ser satisfeito para garantir o equilíbrio estático. Vou considerar aqui a somatória de momentos em relação ao ponto A, mas o ponto não importa. Quem causa momento em relação ao ponto A são a força em mais x devido a sigma xx vezes o braço d sobre 2 causa o momento no sentido horário em relação a A, que eu chamei aqui de negativo. Eu falei que o sentido anti-horário é positivo. A força em menos x devido a essa outra tensão sigma xx vezes o braço d sobre 2 causa o momento positivo. A força em y devido a sigma yy vezes o braço d sobre 2 causa um momento positivo. A força em menos y vezes d sobre 2 causa um momento negativo. A força tangencial devido a sigma xy vezes o braço d causa um momento positivo. E a força tangencial devido a sigma yx vezes o braço d causa um momento negativo. A força resultante dessas duas tensões não causa momento em relação ao ponto A, porque o braço é zero, quer dizer, elas estão aplicadas no plano do ponto A. Dá para ver que esses termos da equação de equilíbrio se cancelam e sobram só esses dois termos das forças devido a sigma xy e sigma yx. A gente pode dividir os dois lados por d ao cubo e a conclusão é que sigma xy é igual a sigma yx. Veja que eu não fiz nenhuma hipótese adicional e a conclusão é que se o sólido está em equilíbrio estático, é necessário que essas duas tensões dos elementos ortogonais, sigma xy e sigma yx, sejam iguais. Essa demonstração pode ser expandida para os outros planos além do plano xy, e a gente vai ver que isso sempre é verdade, que tensões dos elementos sigma ij e sigma ji são iguais. Essa simetria é uma propriedade do tensor de tensões. Sigma xy é igual a sigma yx, sigma xz e sigma zx são iguais, e sigma yz e sigma zy são iguais. Então, no caso mais geral, 6 componentes de tensão são suficientes para descrever completamente o estado de tensão em um sólido. 3 componentes de tensão normal e 3 componentes de tensão desses elementos. O tensor é simétrico. Em alguns problemas de engenharia, o estado de tensão pode ser completamente representado pelas tensões em um único plano. As tensões fora do plano são zero ou desprezíveis em relação às tensões nesse plano. Quando esse for o caso, a análise de tensões fica consideravelmente simplificada. O tensor de tensões passa a ter somente as 3 componentes de tensão naquele plano. Uma placa fina é um exemplo de problema que pode ser modelado como estado plano de tensões. As tensões nas faces livres de qualquer corpo são nulas se não houver força aplicada naquela face. Como a placa é fina, não tem espaço para um estado de tensão significativo se desenvolver entre essas duas faces nas quais a tensão é zero. Então, o estado de tensão na placa pode ser modelado somente com as tensões no plano da placa. Nesse caso aqui é o plano XY. Um vaso de pressão de parede fina é outro exemplo de problema que pode ser modelado como estado plano de tensões. As tensões na parede do vaso de pressão, na verdade, são na direção circunferencial e não no plano. Mas como a curvatura do vaso é muito grande comparado com a espessura da parede, isso pode ser modelado como uma placa fina e modelado como um estado plano de tensões.